Hoje eu vou falar para vocês sobre o monitoramento de águas superficiais, tá? Eu sou professora Marcela Monteiro, lá da UFRA do campus de Tomé Açu. Para dar início nesse assunto, eu vou começar esclarecendo o que são essas águas superficiais, né? Bem, como o nome já diz, são aquelas águas que se concentram na superfície, ou seja, elas não penetram no solo, né? Não é igual aquela água do lençol freático, aquela água de aquíferos para quem tem poço em casa. É uma água que ela fica ali na superfície e aí ela forma alguns ambientes, como por exemplo os rios, riachos, lagoas, lagos, pântanos, salinos e etc, né? Eu tenho certeza aí que vocês conhecem alguns desses ambientes. A água superficial, gente, ela representa apenas 3%, tá, de toda a água que existe no planeta. O oposto da água superficial seria a água subterrânea, que é aquela aí que bate mais ou menos esses 97%, né? É o que tem de mais abundante no planeta. O Brasil, ele tem aproximadamente 13% da disponibilidade hídrica superficial do mundo, ou seja, nós temos aí uma boa quantidade de água superficial. E se a gente parar para pensar no Brasil e compartimentar o Brasil, a gente percebe que desses 13% da água que existe, a grande maioria, que é 81%, se encontra na Amazônia, né? Ou seja, para quem aqui é da Amazônia, aí já fique sabendo que nós temos uma das maiores disponibilidades hídricas do mundo, o que até certo ponto é um contraste, porque nós temos na Amazônia regiões que são muito pouco habitadas, né, e que a demanda de água é muito pequena. Agora, vale ressaltar também que não é porque nós temos muita água que nós vamos usar, né, de forma irresponsável. Nós temos muita água e nós temos que zelar pela água que nós temos. A água superficial, gente, assim também como a água subterrânea, ela tem usos previstos na legislação. Vocês estão vendo aí na tela, né? Algum desses usos que incluem o abastecimento humano, a dessedentação de animais, irrigação, o uso para indústria, hidroeletricidade, navegação, dentre outros. Esses primeiros que eu coloquei aí, que eles estão nesse quadradinho vermelho, esses tipos de uso são chamados de uso consultivos, né? São aqueles usos que permitem com que a água ela retorne ao ambiente. Geralmente, quando a gente usa água, a gente recebe a água com uma certa qualidade e devolve a água para o ambiente com uma qualidade inferior. Então, por exemplo, né, do abastecimento humano, é água que você usa na sua casa para tomar banho, você usa para lavar louça, você usa essa água com uma qualidade e depois você devolve ela para o ambiente com outra qualidade. Mesma coisa acontece no processo de irrigação, né? A água para irrigação, ela vem com uma característica, só que aí no momento da irrigação, geralmente ela entra em contato aí com pesticidas, agrotóxicos e depois ela infiltra no solo e pode parar no rio, já também com uma outra característica. Então, dentro desses usos aí previstos na legislação, nós temos outros além desses que estão na tela, mas esses são os principais. Por esse fato de que quando nós usamos a água, nós devolvemos a água para o ambiente com outra característica, isso vem gerando algum distúrbio, né, na qualidade dessas águas. E daí surge a necessidade de um monitoramento para saber a qualidade que uma água se encontra. O monitoramento, gente, ele pode ser feito com a água antes do uso e também com a água depois do uso. Vamos começar falando um pouco sobre os distúrbios. Existem diferentes distúrbios que a água pode sofrer. Quando a gente fala em distúrbio, geralmente a gente liga logo, né, a atividade antrópica, mas também existem os distúrbios naturais, ou seja, são aqueles distúrbios que ocorrem sem a interferência do homem, né? Geralmente ocorre quando uma bacia, quando um corpo hídrico, ele está lá nas suas condições naturais e ainda assim a qualidade da água ela é afetada. Como que a qualidade da água pode ser afetada em um corpo hídrico que não é perturbado pelas atividades humanas? Vamos supor, por exemplo, que aqui na região norte, né, isso é um fato constatado, nós temos aí uma grande faixa de manguezal. Esse manguezal, ele é cortado por vários rios, né, canais de maré. Toda vez quando chove ou quando a maré sobe muito, o manguezal ele é inundado
E aí o manguezal, que é um ambiente rico em nutrientes, rico em determinados tipos de água que ficam ali no solo do manguezal, esse material ele é carreado para dentro da água do rio ou daquele canal que está ali cortando o manguezal. Muitas vezes, por conta disso, a qualidade inicial, né, aí da água, ela sofre mudanças. Então, mesmo sem a presença do homem, a água ela pode sofrer algum tipo de distúrbio. Mas a maioria dos distúrbios que a gente consegue ver aí, né, que a gente vê na literatura, eles são relacionados à atividade antrópica. Ou seja, são atividades que vocês fazemos que geram no final interferência nos corpos de água. Essa interferência ela pode ser de uma forma concentrada, né? Quando, por exemplo, você tem aí aquela tubulação que sai direto de uma residência ou de uma indústria e chega num corpo hídrico, ou ela pode ser também um distúrbio, né, de uma forma dispersa, como, por exemplo, quando você aplica um defensivo agrícola no solo e aí depois desse solo irrigado esse material vai parar num corpo hídrico, esse material ele não entra no corpo hídrico por um ponto específico, né, como uma saída de esgoto. Ele tem aí uma área, muitas vezes, de quilômetros, né, onde ele está espalhado e vai alcançar o rio em diferentes pontos. Então, existem essas duas formas de distúrbios, tá? Sendo que um é resultado das nossas ações e outro aí é resultado de processos naturais, sem a intervenção do homem. Por conta, aqui tem algumas fotos, tá, de alguns distúrbios. Isso aqui é foto do estuário do Caeté, que está localizado em Bragança. Na foto aí que tem a letrinha A primeira do canto direito, do canto esquerdo, vocês podem ver que está sendo feita uma obra, que é uma tubulação que está sendo colocada para canalizar os efluentes da cidade para dentro do rio. Na figura B, vocês conseguem ver aí uma parede com uma saída de esgoto bem grande, né? Aí, onde o esgoto cai, tá? É um lugar que é um rio, só que nesse caso é um estuário, na verdade. Aí a maré estava baixa, então por isso que vocês conseguem ver aí o solo, né? Mas quando a maré está cheia, a maré sobe bastante, inclusive ela chega a passar, né, de onde está essa saída de esgoto. Na figura C, vocês também conseguem ver uma parede com vários furinhos. Esses furinhos aí é tubulação que vem diretamente das residências e é jogado para dentro do estuário. E na figura D, vocês conseguem ver aí, né, uma água escorrendo, que é a água do escoamento pluvial, é aquela água da chuva, né, que lava toda a cidade e no final escorre geralmente para o corpo hídrico mais próximo, e nesse caso aqui da cidade de Bragança, geralmente é o estuário do Caeté. Bem, gente, como eu estou falando para vocês de fontes de poluição, né, que causam esse distúrbio antrópico, se a gente for fazer um ranking, né, quais são as principais fontes de poluição que ocorrem aí nos ambientes costeiros, né, nos corpos de água superficiais, em primeiro lugar vem a urbanização. A urbanização por si só, ela não deveria ser um distúrbio. O que acontece é que geralmente aqui na região norte, isso também em muitos lugares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a urbanização ela ocorre de forma não planejada. Isso quer dizer então que as áreas urbanas elas vão crescendo sem uma infraestrutura adequada. Então, por exemplo, sem uma rede de coleta e tratamento de esgoto. Eu mostrei aí para vocês na foto anterior uma tubulação, né, que estava sendo feita numa cidade, mas em Bragança, mas aquela tubulação ela serve simplesmente para coletar o esgoto e lançar no corpo hídrico, que é o estuário. Mas a gente sabe que antes do lançamento do corpo dos efluentes no corpo hídrico, os efluentes eles deveriam passar por um processo de tratamento, não é para retirar o excesso de nutrientes que vai nessa água, para retirar o excesso de patógenos, bactérias, e aí sim a água ser posteriormente lançada num corpo hídrico. Então, o que vem acontecendo? A urbanização vem aumentando, né, em muitas áreas devido ao aumento da população. A urbanização ela é feita, ela vai se
as áreas vão aumentando sem nenhuma infraestrutura, e isso acaba que, gera o lançamento de mais efluentes in natura nos corpos hídricos. Outro fator é o desenvolvimento da indústria. Aqui na região norte, né, nós não somos um polo industrial, mas em outros lugares do Brasil, como por exemplo, a região ali do ABC em São Paulo, que muita gente conhece, Minas Gerais é conhecido como um polo metalúrgico e siderúrgico, no Ceará tem a indústria têxtil bem desenvolvida, então tudo isso vai gerando aí impactos antrópicos que vão acabar afetando os corpos de águas superficiais da região. E o terceiro fator seria a produção agrícola. O Brasil, vocês estão vendo aí um gráficozinho, né, do lado direito da tela, e esse gráfico ele mostra o consumo de agrotóxicos, né, e outros químicos desse tipo entre os anos de 2000 e 2014. E essa imagem aí está em toneladas, tá, pessoal? Vocês podem ver que desde o começo, que foi no ano 2000 até o ano de 2014, o uso de agrotóxicos ele praticamente triplicou, né? Quase triplicou aí. Dá mais ou menos 2,5 aumento desses agrotóxicos. Então, o que acontece? Quanto mais agrotóxico é lançado no solo, mais os corpos hídricos vão ser contaminados, porque o resultado final disso é que esse material que é lançado no solo, ele vai ser carreado para o corpo hídrico mais próximo. E aí também, sem nenhum, como é uma fonte de contaminação dispersa, né? Isso aí atinge áreas grandes de quilômetros. Esse corpo hídrico mais próximo, ele pode ser afetado em vários pontos pela entrada desses químicos. Como essas atividades elas acabam alterando as características físicas e químicas, características microbiológicas da água, acontece que a qualidade da água vai mudando e aí surge então a necessidade, não é, de monitoramento. O que é o monitoramento das águas? O monitoramento, gente, ele é tido como um processo programado, tá, de amostragem ou medição de alguns parâmetros, de algumas características da água, que tem como finalidade avaliar se esta água está em conformidade ou não para o fim a qual ela foi destinada. Então, vamos dizer, eu vou monitorar uma água de um determinado rio, né? Vamos dar o exemplo de Belém. Belém, algumas pessoas conhecem, ali existe o Lago Bolônia, de onde a companhia de água, ela capta a água para mandar para as residências. Essa água, ela é usada muitas vezes para consumo humano. Então, eu vou monitorar um ambiente, no caso do Lago Bolônia, para saber se as características daquela água estão boas, aptas e condizentes para o consumo humano. É importante ressaltar que no monitoramento, o monitoramento ele tem aí diversas nuances. Você pode fazer um monitoramento e descobrir que a água ela está boa para um determinado fim, como por exemplo, ela pode ser uma água boa para irrigação, mas não necessariamente ela é uma água boa para consumo humano. Então, quando você monitora, você tem que ter em mente a especificidade, né? O objetivo para o qual aquela água vai ser utilizada. O monitoramento, gente, ele pode ocorrer de diferentes maneiras. Existe o chamado monitoramento para diagnóstico. Geralmente, é aquele monitoramento a longo prazo. Ele inclui pelo menos um ciclo sazonal completo. O que é um ciclo sazonal completo, né? Seriam aí pelo menos todas as estações do ano. Aqui no norte nós temos período seco e período chuvoso. No restante, em alguns outros lugares do país, existe primavera, verão, outono e inverno. Então, quando você quer um diagnóstico, é interessante você pegar todo o ciclo sazonal, se possível, você repetir esse ciclo no próximo ano, que é para você ter aí um diagnóstico robusto, né, com dados completos. Nesse tipo de monitoramento, é importante que se façam medições padronizadas para definir o status daquela água, né, daquele ambiente e as suas tendências. Então, o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em definir o status, é para saber como que aquela água está naquele dado momento.
Então, se eu fiz a coleta, por exemplo, lá vou coletar minha amostra para monitorar a água no mês de abril, no período que foi o período chuvoso. Eu vou estar tendo aquela informação ali, né, do status atual, abril, período chuvoso e as suas tendências. Então, eu já vou poder, a partir daí, pensar que no próximo ano, abril, que é parte do período chuvoso, essa condição provavelmente vai se repetir. E a tendência, gente, é justamente isso, é de saber que existe aí um padrão que tende a se repetir, né? Durante o verão, o ambiente se comporta de uma maneira, durante o inverno ele se comporta de outra. Essa é a tendência. Não quer dizer que isso é uma verdade absoluta, mas é o que você espera quando você monitora um ciclo sazonal completo. Coloquei aqui para vocês um gráfico que dá um exemplo disso. Isso foi um resultado, tá, de um monitoramento que foi realizado no estuário, e olha quanta informação esse gráfico traz. Um estuário, gente, ele é aquela porção final do rio, né, que já é influenciado por maré. Aí no gráfico vocês conseguem ver que cada quadradinho desses, né, um é upper, middle e lower, que é a parte superior, a parte média e a parte inferior do estuário, respectivamente. Então, aí, o monitoramento, que era para efeito de diagnóstico, ele foi feito em 3 pontos do estuário, foi feito em meses diferentes, vocês conseguem ver aí no gráfico, né? Abril, junho, agosto. No de baixo tem outros meses, setembro, novembro, janeiro. Foi feito no período wet e dry, que é seco, é chuvoso e seco. E em períodos de luas diferentes, aí na setinha vocês estão vendo cisígia e quadratura. Como é um ambiente influenciado pela maré e a maré tem influência da lua, durante o monitoramento foi levado em consideração aí qual era o período da lua para saber a influência dessa maré dentro do corpo hídrico. Isso aí são dados de nitrato. Só para vocês terem ideia, então, de quais as coisas que a gente leva em consideração, tá, na hora de fazer o monitoramento. Então, qual é a estação do ano, quais são os meses, se tem influência da lua, geralmente se é um mês que chove muito, se é um mês que chove pouco. Se você vai fazer um monitoramento de muitos anos, é interessante você ver se aquele foi um ano climático dentro do normal ou um ano anormal, por exemplo, com um evento de El Niño ou Laninha, porque tudo isso vai influenciar o seu diagnóstico. Um outro tipo de monitoramento, gente. Ai, desculpa. Ainda falando aqui das tendências, gente, aqui eu estou mostrando para vocês o que seria essa tendência. Vamos supor que um trabalho realizado hoje no estuário, ele mostre, né, o status, a condição atual do estuário. Porém, eu quero saber a tendência desse estuário ou desse corpo hídrico daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Vocês estão vendo esse gráfico aí? O que esse gráfico traz? Uma projeção, que é justamente essa tendência. Tem aí o ano atual, né, que é 2020, e aí o que foi utilizado para fazer essa projeção? A quantidade de esgoto que é lançada no corpo hídrico por habitante. Se eu sei, isso é o que a norma diz, tá? Que é Von Spelling, que cada habitante é capaz de lançar até 150 litros de esgoto por dia dentro do estuário, eu posso fazer essa projeção, então, considerando o aumento populacional daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, né, a quantidade de anos que eu quiser, e considerando a quantidade de habitantes. Então, se a população aumentou em 10%, provavelmente a quantidade de efluentes que vai chegar no corpo hídrico também vai aumentar 10%. Se a população aumentou 20%, a quantidade de efluentes vai aumentar 20%. Então, isso aí seria um estudo das tendências, né, de monitoramento do corpo hídrico. Você não sabe o resultado do futuro, mas você consegue prever qual vai ser o comportamento com dados que você coleta atualmente. Outro tipo de monitoramento, gente, é o levantamento, que ele é um monitoramento feito a curto prazo.
né? Geralmente ele não é um monitoramento que pega todas as estações do ano, um ciclo sazonal completo, mas é um monitoramento pontual que permite aí observar e medir a característica de determinados parâmetros no ambiente aquático. Sabe quando esse tipo de monitoramento é muito utilizado? Quando ocorre um acidente. Eu lembro que quando teve, acho que talvez faz uns 3 anos ou por aí, teve um acidente com uma balsa, com uma embarcação cheia de animais em Barcarena. Ali aconteceu um acidente, então o pessoal do Evandro Chagas foi solicitado a eles que fossem lá fazer um levantamento. Então, colher amostras para saber como que estava a qualidade da água naquele momento por conta do acidente. Mesma coisa acontece quando tem derramamento de óleo, petróleo, né? É feito um levantamento para saber como que aquele acidente ali ele conseguiu deteriorar, como que ele conseguiu modificar as condições normais do ambiente. E existe também um monitoramento que é para efeito de vigilância, que é um monitoramento contínuo. Então, geralmente, as agências ambientais que monitoram aí os corpos hídricos, elas não fazem um monitoramento em dias específicos, né, ou em uma estação específica. As agências ambientais, elas fazem esse tipo de monitoramento contínuo. Elas geralmente têm dados do ano inteiro, então se elas disponibilizam, você vai ver lá. Geralmente elas têm dados de janeiro a dezembro. Claro que algumas vezes tem gap, porque esse monitoramento ele é feito de maneira automatizada, e aí se tem um aparelho que dá problema, alguma coisa, você perde um período de dados, né, até que isso seja corrigido. Mas é esse tipo de monitoramento aí que ele não para, né? Ele é feito de maneira contínua, pegando dados geralmente diários, dependendo do parâmetro, pode ser diário, semanal, mensal, mas sem data para terminar. E geralmente o propósito dele, né, é para ficar verificando aí a quantidade ou então a qualidade da água a longo prazo. Gente, e para que serve o monitoramento da água, né? Por que é interessante monitorar a água? Um monitoramento, gente, ele pode dar, eu digo que infinitas respostas. Por exemplo, o monitoramento ele pode falar sobre as condições de um corpo hídrico naquele momento, né, no momento da coleta. A gente tem que entender que quando a gente coleta amostras, aquele resultado ali, ele funciona como se fosse uma fotografia daquele momento, né, daquele período em que os dados foram coletados. O monitoramento ele serve para avaliar os impactos atuais. Então, por exemplo, se eu fiz uma coleta em abril, isso quer dizer que eu estou avaliando ali aquele corpo hídrico em abril. Dadas certas circunstâncias, eu posso sim extrapolar isso para outros meses ou para outros anos, mas aquilo, como eu disse, é uma fotografia do momento da coleta. O monitoramento, ele auxilia no estabelecimento de medidas que vão prevenir ou minimizar os impactos negativos existentes. Então, por exemplo, se vamos supor, a prefeitura da cidade, né, quer colocar uma planta de tratamento de esgoto, o monitoramento ele pode dizer qual seria o local mais viável, né, para que essa planta de tratamento de esgoto fosse implementada. Tem uma região da cidade onde que concentra a maior área da população, seria interessante colocar ali, é ali que o corpo hídrico está mais contaminado. Então, todas essas respostas, o monitoramento bem feito, ele pode dar. E além também de que ele auxilia no estabelecimento de planos de manejo para um determinado local, né? Como é que eu vou manejar? Como é que um gestor ele vai manejar um ambiente que ele não conhece? Então, é importante você conhecer o ambiente para poder propor ali alternativas que venham solucionar os problemas existentes ou problemas que venham a existir. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Hoje em dia, o estuário do Caeté, ele é um estuário aqui em Bragança, né? E ele é um estuário que recebe muito efluente da cidade de Bragança. Em determinados períodos do ano, tá tudo ok, porque a vazão do rio é muito grande, então todo o efluente que é lançado lá, ele é diluído por conta da vazão do rio. Mas em outros períodos,
quando a vazão do rio diminui, o estuário ele fica com uma carga de contaminação muito alta, porque o material que é lançado não consegue ser diluído. Então, para quem está fazendo um plano de manejo, precisa saber essas informações para que, quando ele vai gestionar o ambiente, ele saiba propor soluções que venham realmente tratar o problema de fato, né? E não só pegar, muitas vezes, nos planos de manejo, o que a gente vê é que aquilo que já foi feito em outro lugar, vamos implementar aqui também. Só que tem que levar em consideração a realidade de cada local. E o monitoramento da água, ele dá aí, né, a realidade, uma foto bem específica de um dado corpo hídrico. Como se planejar para fazer um monitoramento? O monitoramento, gente, para que ele seja efetivo, é muito importante definir os objetivos antes de começar o monitoramento, porque vamos supor que eu vou monitorar um corpo hídrico, que a água desse corpo hídrico, seja como o Lago Bolonha ou o Lago Água Preta lá em Belém, seja para abastecimento humano. Se é para abastecimento humano, eu vou fazer o monitoramento de um determinado jeito. Se eu vou monitorar um corpo hídrico que a água vai ser utilizada somente para irrigação, eu vou considerar outros parâmetros, né? Eu vou considerar outras leis, outras normativas, porque existe uma normativa que diz como a água de irrigação deve ser, existe uma normativa que diz como a água de abastecimento humano deve ser. Então, é muito interessante você definir no início quais são os objetivos daquele monitoramento. Você precisa definir quantas estações você vai coletar. Vamos supor que eu vou coletar num rio, como o Rio Caeté, que ele tem 100 quilômetros da nascente à foz. Eu queria coletar a cada 1 quilômetro, mas eu não tenho como fazer, né, aí 100 pontos de coleta, 100 estações de amostragem. Então, eu vou pegar aí, tenho que pensar quais são os pontos que vão me dar a resposta que eu preciso. Então, por exemplo, se o Rio Caeté ele tem um ponto em que o lançamento de efluentes é muito grande, eu vou coletar lá naquele ponto, porque aí eu vou ver qual é a influência antrópica sobre o corpo hídrico. Em compensação, tem um outro ponto em que não mora ninguém, que é uma área ainda não urbanizada, né? Eu vou coletar lá porque eu vou ter um ponto controle para saber como que o Rio Caeté é fora aí do ambiente de urbanização, como que ele é quando não há nenhuma interferência antrópica. É interessante também você planejar a frequência do monitoramento. Então, eu vou para campo uma vez no mês, 2 vezes no mês, eu vou para campo uma vez no semestre, depende. Vocês viram lá o exemplo que eu mostrei antes, que naquele exemplo foi importante ir para campo durante maré de cisígia e maré de quadratura, né? Que aí é lua cheia e lua minguante. Mas, dependendo do corpo hídrico, não tem por que você ir em períodos de lua. Você pode ir, né? Você pode achar sua resposta se você for só 2 vezes no semestre ou só 3 vezes no semestre. Vai depender do seu objetivo. Que parâmetro que eu vou escolher para monitorar? Também vai depender do seu objetivo. Vamos supor que eu quero medir influência antrópica em um determinado corpo hídrico. Então eu vou medir o oxigênio dissolvido. Eu não digo que seria um mau parâmetro, mas existem parâmetros melhores, como, por exemplo, coliforme fecal, que é uma bactéria, né, do intestino de animais de sangue quente, nós humanos, porque é um parâmetro aí que já vai me mostrar influência antrópica. Vamos supor que eu quero medir a eutrofização, então eu vou ter que medir nutrientes, né, provavelmente nitrogênio e fósforo. Os parâmetros a serem monitorados, eles são muito importantes, porque dependendo da pergunta que você tem, se você coletar os parâmetros certos, você vai ter a resposta certa. Eu vou medir esses parâmetros em campo ou não? Alguns parâmetros vocês sabem, né, que eles precisam ser medidos na hora, tipo a temperatura. Não tem como eu coletar uma amostra e levar para medir a temperatura no laboratório. Eu não vou ter um dado confiável. Então, decidir qual parâmetro que eu vou medir em campo, qual parâmetro que eu vou medir, né, analisar em laboratório. No caso de analisar as amostras em laboratório, como que eu vou preservar essa amostra? Vamos supor que eu vou coletar no lugar que está
a 200 quilômetros de distância do laboratório. Eu tenho que pensar em como que eu vou preservar essa amostra para que ela não perca a característica original. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Ah, eu vou coletar um dado que eu não tenho como analisar aqui na minha cidade. Eu vou analisar, vou mandar minha amostra para São Paulo. É possível? Quanto tempo que essa amostra vai demorar para chegar lá? Como que eu posso fixar essa amostra para que essa amostra ela não perca as características, né, aí durante o transporte? Como que eu vou acondicionar? Eu vou acondicionar com gelo seco? É uma amostra que precisa ficar em temperatura ambiente, resfriada? Quais são os aparatos necessários para coleta, né? Se eu vou coletar uma amostra superficial, o que eu vou utilizar? Uma garrafa, um balde, ou se eu vou coletar uma amostra no fundo, eu vou utilizar uma garrafa oceanográfica, que é mais apropriado. Tudo isso aí tem que ser pensado durante o planejamento. E é preciso ser feito um planejamento bem minucioso para que na hora do trabalho não haja problemas. Vou dar aqui para vocês um exemplo, né? Esse aqui é a história do Caeté Bragança, e vocês estão vendo aí no mapa à esquerda que tem vários pontinhos brancos. Cada pontinho desse foi um ponto de coleta. E por quê? Eles foram escolhidos de maneira aleatória? Não, eles não foram. Eles são pontos que estão distribuídos em diferentes partes do estuário, que estão sujeitas a uma diferente influência de maré, que estão sujeitas a diferentes densidade demográfica. A Bragança aí é o centro que concentra a população, as outras comunidades já são menos numerosas. Alguns desses pontos foram escolhidos por estarem próximos de fábricas, né? Fábrica de gelo, fábrica de peixe, fábrica de processamento do caranguejo, para que quando eu fizer o meu diagnóstico, eu consiga ver a influência de tudo isso na qualidade da minha água. Não adianta eu pegar e fazer pontos aleatórios, ou às vezes fazer só um ponto, e pegar esse resultado e extrapolar para todo o estuário. Provavelmente, a região ali próximo à Bragança, que recebe todos os efluentes, ela vai ter uma qualidade diferente da região que já está lá próximo da foz do estuário, na Vila dos Pescadores, que é quase inabitado. Então, na hora de fazer o planejamento, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Aí, essa tabelinha, ela mostra alguns pontos do planejamento. Então, por exemplo, né, vamos supor aí um parâmetro, pH. Aí está aí que a estação foi UML, que é superior, médio e inferior, nas duas fases, que as fases são as diferentes luas. Eu vou coletar usando uma garrafa oceanográfica nos 2 ciclos de maré, né? 2 ciclos de enchente, 2 ciclos de vazante. Qual é a profundidade? 3 metros da superfície. E aí tem o número de amostras. Quando eu vou coletar de novo, eu já tenho esses resultados aí dessa minha primeira coleta, da fase 1. Quando eu vou coletar de novo, para continuar a seguir o meu diagnóstico, eu percebi que não adianta eu coletar 2 vezes na enchente, porque o resultado é praticamente o mesmo, né? Não muda. E aí, da próxima vez, então, eu vou coletar apenas em uma enchente. Vou reduzir aí o meu N amostral, todo o meu trabalho, porque eu estou tendo o mesmo resultado. Na primeira vez eu coletei no meio da camada d'água, né? Seria ali numa profundidade intermediária. Agora me surgiu a pergunta: será que existe estratificação na coluna d'água? As características da parte superior são as mesmas características das águas no fundo? Então, vamos fazer umas coletas para responder essa pergunta. Tudo isso aí tem que ser pensado antes de você fazer um monitoramento, para que quando chegue na hora de efetuar o trabalho, você saiba o que você deve fazer para responder as perguntas que você tem. A coleta de dados, gente, ela pode ocorrer de maneiras diferentes, né? In situ, que é aquela coleta que você vai lá pessoalmente com seu equipamento e coleta o dado, vocês estão vendo aí na foto, né? O primeiro é uma medição de temperatura, no segundo a pessoa está coletando aí a água para ser posteriormente analisada em laboratório, tem aí uma rede de plâncton para fazer o arrasto. Vocês estão vendo essa última figura da direita é uma garrafa oceanográfica para quando você quer coletar em profundidade.
e aí, dependendo da condição ou do lugar que você vai coletar, vamos supor que eu vou fazer uma coleta, né, no meio do oceano, e aí são, sei lá, 1.000 metros de profundidade. Aí vocês estão vendo a foto da esquerda abaixo, tem aí um conjunto de garrafas oceanográficas. E como eu quero várias profundidades, eu posso programar para que essas garrafas, elas vão todas abertas, a água vai passando por elas, mas na profundidade que eu quero, eu posso programar para as garrafas irem se fechando. Então, 100 metros vai se fechar a garrafa 1, 200 metros vai se fechar a garrafa 2, 300 metros a garrafa 3 e assim sucessivamente. Daí depois eu trago esse conjunto que é chamado de CTD Rossetti à superfície e vou ter aí as minhas amostras para analisar. A coleta de dados, gente, ela também pode ser feita usando vocês estão vendo aí, a última foto, né, da direita, é como se fosse um tubo dentro d'água. Ele é um sensor que pode ficar dentro d'água por vários anos. Então, se é um local de difícil acesso, ou se eu tenho condições, né, o laboratório, ou então a empresa ou a agência ambiental tem condições e precisa fazer aquele monitoramento contínuo que eu falei para vocês, que foi o último exemplo lá do monitoramento que eu dei, é interessante que o aparelho ele fique fundiado lá, enviando os dados para a agência que está fazendo o monitoramento. Né? Não tem como você fazer um monitoramento de vários anos, dependendo de alguém para todo dia ter acesso àquele ponto, coletar aquela amostra e analisar aquela água. Então, nesse caso, é recomendado que se usem aí equipamentos que fazem medições contínuas. E esses equipamentos, como vocês estão vendo aí, ele é bem simples, né? Parece um tubo que tem uma canetinha, que na verdade é um sensor que fica coletando os dados. Você pode programar para colocar assim, eu quero que o equipamento colete medidas a cada 10 minutos, a cada 20 minutos, 30 minutos, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Isso aí vai de acordo com o resultado que você vai querer, né? Que vai ser definido lá naquele passo do planejamento. Outro tipo de coleta, gente, para o monitoramento da água e de águas superficiais é a coleta de dados remotos, que é utilizada para grandes áreas do oceano, né? São dados coletados por satélite. Então, geralmente, como é que acontece? O satélite coleta aí de uma determinada parte do oceano e, através de cálculos, esses dados são extrapolados para outra parte do oceano. Isso aí essa figura que vocês estão vendo é resultado aí de um satélite que faz medições de clorofila, que foi extrapolado para todo o oceano. Essa coleta de dados remotos, gente, ela é geralmente utilizada em países mais desenvolvidos, né, que têm recurso para isso, e por empresas do governo, né, dificilmente uma instituição vai ter como fazer, uma instituição privada vai ter como fazer esse tipo de coleta. E nesses países, geralmente os dados, eles são de livre acesso. Então, se você está precisando saber algum dado de monitoramento da água, de alguma área, você tem lá, geralmente, como entrar no site e baixar os dados que você precisa. Em todos os países são assim? Não. Mas em muitos países são assim. Os dados de monitoramento da água, eles ficam disponíveis, né, para quem tiver interesse. Outra coisa que eu falei para vocês, né, sobre análise de campo. Análise de dados. A análise de dados, gente, quando ela ocorre em campo, ela tem, né, como tudo, vantagens e desvantagens. É possível hoje fazer muitas análises logo ali em campo, né? Você acabou de coletar a sua amostra e você pode analisar imediatamente. Para isso, existem esses aparelhos que são portáteis, pequenininhos, né? Vocês estão vendo aí, alguns são um pouquinho maior do que um telefone, outros são do tamanho de um telefone. Então, você está ali, você pode colocar o sensor dentro da água e automaticamente ele já vai medir para você. Pode ser a temperatura, a salinidade, o pH, ou você coleta uma amostra d'água, coloca aí dentro do tubinho, insere o tubinho no aparelho e ele vai te dar alguns parâmetros, como cor da água, turbidez e algumas coisas do tipo.
Esses aparelhos aí, como vocês estão vendo, vocês estão vendo na figura uma maletinha que já facilita o transporte, né? Dentro da maletinha já vem os reagentes, caso você precise calibrar. E eles têm essa vantagem, né? Muito prático. Já pensou? Você vai no campo com o seu aparelho e quando você volta, você já tem ali várias medições. Então, isso é uma vantagem. Eles são portáteis e te dão um resultado na hora. Porém, gente, a desvantagem é que muitas vezes esses aparelhos, eles não têm uma precisão muito boa. Então, dependendo da sua finalidade, eles não vão te dar um bom resultado. Vamos supor que você vai fazer um monitoramento, uma análise de dados para uma coisa que é muito estrita, como, por exemplo, o consumo de água sem nenhum tipo de tratamento. Tem que ser uma água muito pura, tem que ser uma água que segue rigorosamente diversas características. Então, o que acontece? Quando você vai medir com um aparelho que é de baixa precisão, pode ser que o aparelho esteja te dizendo que ali não tem nada de coliforme fecal e, de repente, a amostra está contaminada. Então, esses aparelhos, eles são bons quando você não precisa de uma precisão muito alta. Vamos supor que eu vou monitorar, eu quero criar peixe num lago, e aí esse peixe, ele aguenta aí uma salinidade, vamos, de 10 a 30. É uma salinidade muito ampla. Então, um aparelho desse, se ele me der uma salinidade de 20, de 25 ou de 15, eu vou dizer, não tem nenhum problema, porque está dentro, né? Por mais que esteja errado, a margem de erro aí ainda cobre a tolerância da espécie que eu quero criar. Mas se você precisar para um fim muito específico, talvez ele não vai te dar uma boa resposta. Então, como tudo tem vantagens e desvantagens, basta saber qual é a pergunta que você quer responder para você poder saber se eles vão ser úteis para você ou não. Outro tipo, gente, de análise de dados é aquela que ocorre não é no laboratório. Então, você vai lá no campo, coleta a sua amostra e leva para o laboratório. Quando você faz a análise em laboratório, tem muitas coisas que você tem que se preocupar, porque uma amostra de água, gente, geralmente, dependendo do parâmetro, se ela não for ficar congelada, ela precisa ser analisada em no máximo 24 horas. Então, dependendo do lugar onde você vai coletar, você tem que saber se você vai conseguir enviar aquela amostra e ela vai chegar a tempo de ser analisada nesse prazo das 24 horas. Você simplesmente não pode também, coletei a minha amostra e ela vai ser analisada, por exemplo, daqui a 3, 4 horas. Por isso, eu vou deixar ela em temperatura ambiente, eu vou deixar minha amostra no calor. Muitas vezes a amostra, a gente precisa coletar em frasco escuro, ou se coletar em frasco transparente, a gente precisa passar alguma coisa para impedir a penetração de luz. Tudo isso você tem que pensar. E aí, no caso dessa análise em laboratório, é preciso ter esse cuidado do tempo que vai levar, porque não pode extrapolar as 24 horas. É preciso você ter o cuidado de como a amostra vai ser acondicionada. Preciso você saber se os reagentes que você vai usar, se eles estão dentro da validade, se eles estão sendo acondicionados direito, tudo isso vai influenciar no seu resultado final. A análise de laboratório, ela é bem mais demorada, claro, né? Eu mostrei para vocês agora há pouco aquelas maquininhas portáteis que te dão um resultado na hora. Você coloca ali o sensor na água e ele te dá a quantidade de oxigênio em 1 minutinho, enquanto que a análise de laboratório não. Para você analisar uma amostra de oxigênio, você vai ter que ter todo o trabalho de coletar oxigênio. Requer um pouco de prática, porque não pode entrar ar na amostra, isso significa que na hora que você está pegando a amostra, não pode criar nenhuma bolha no frasco. Depois, você precisa fixar aquele oxigênio ali, porque imagina só, quando você coleta a sua amostra, ali dentro vai ter fitoplâncton, zooplâncton, e eles podem estar consumindo aquele oxigênio. Então, se você só vai analisar daqui a 24 horas, você não vai ter a quantidade de oxigênio na hora da sua coleta, que é o que você quer. Então, você precisa dar um jeito de fixar, de levar para o campo os reagentes para fazer isso. Se você vai coletar um dado de clorofila, por exemplo, você precisa pensar que
você vai ter que impedir a penetração de luz no frasco, que é para cortar ali, né, para diminuir a fotossíntese, porque isso vai influenciar na sua clorofila. Então, assim, a análise de laboratório, ela é bem mais precisa do que aquelas maquininhas que eu mostrei para vocês antes, mas ela tem a contrapartida de ser muito mais trabalhosa, né? Com aquelas maquininhas você pode fazer centenas de medidas por hora. Com análise em laboratório não é bem assim, né? Geralmente você faz aí uma bateria de análises pela manhã, de talvez 10, 20 amostras, dependendo de qual é o parâmetro que você está analisando, e aí o processo é muito mais lento. Outra coisa também que se usa, vocês estão vendo aí na última foto, são essas fitinhas, né? Que vamos supor, dependendo do pH, a fitinha vai ficar de uma determinada cor. Então, eu quero saber o pH da água, eu vou usar essa fitinha e vai ter uma escala de cor. Vocês estão vendo aí essas diferentes cores que significa aí diferente potencial, diferente pH. É mais fácil de usar, como eu estou falando para vocês. É uma medida, é uma coisa mais prática, porém não tem a mesma acuráncia, né? Não tem o valor, ele não é tão exato quanto uma medida analítica feita em laboratório, que dá muito mais trabalho. Aí vai depender lá do que você se programou, da resposta que você quer, do que você precisa para você definir. Você vai pelo método da análise em campo, que você tem um resultado quase que de imediato, ou se você vai pelo método ali da análise em laboratório, né? Que é um passo a passo bem mais trabalhoso, eu digo que é meio receita de bolo, né? Você faz pinga um reagente, espera, sacode a amostra, né? Vai ficar vendo a coloração, os nutrientes, vocês estão vendo aí na foto, né? Isso é nutriente, esses tubos coloridos, eles vão ficando coloridos. Quanto mais cor, geralmente, mais concentrado está a amostra. E aí, às vezes, se a amostra estiver muito concentrada, você precisa diluir, porque isso vai ser lido no espectrofotômetro, e se estiver muito escuro, ele não consegue ler. Então, assim, é um processo bem mais trabalhoso, porém, você tem um resultado bem melhor. Então, qual método, gente, a escolher? Vai variar da finalidade que você quer, vai variar do recurso disponível, né? Vou dizer para vocês, eu, se pudesse, eu sempre escolheria esse método da sonda que fica lá fundeada 24 horas, desde janeiro a dezembro, pegando dados a cada meia hora, né? Porque aí depois eu ia ter um ano inteiro de dados, e aí eu ia poder ver o que acontece todo dia, a cada meia hora no ambiente. Só que uma sonda dessa, quando a gente vai comparar o preço de uma sonda dessa que fica fundeada com uma sondinha dessa que parece um celular que eu levo para campo, o preço é bem diferente. Então, vai depender do recurso que você tem disponível. Outra coisa que acontece, às vezes, para a minha finalidade, o oxigênio ele é um parâmetro muito importante. Então, eu vou investir mais no equipamento que vai me dar uma precisão melhor no oxigênio e vou investir menos no equipamento que vai me falar sobre um parâmetro que para mim não é tão importante. Vamos supor a salinidade. Vai depender aí do recurso que você tem disponível, né? E também o método, gente, você tem que pensar no acesso ao local. Acontece às vezes que a gente vai coletar, sei lá, saindo da praia 10 quilômetros mar adentro. E aí eu vou precisar coletar lá 24 horas. Isso significa que a minha primeira amostra, quando eu vier embora de lá, a primeira amostra que eu coletei, ela já vai estar vencendo, porque já vai estar passando as 24 horas de análise. Então aí você vai ter que ver se vai dar tempo de eu mandar a minha amostra para o laboratório, ou se eu vou ter que congelar aquela amostra imediatamente, ou então não existe a possibilidade de mandar para o laboratório, ninguém aqui na minha região faz essa análise, então eu vou procurar uma sonda, eu vou procurar um outro meio de análise que não é para o laboratório, tudo isso aí você tem que ponderar na hora de fazer um monitoramento. Gente, a coleta é sempre assim, né? Vocês podem estar achando, nossa, é muito complicado, são muitos detalhes, né? E no final, para dar tudo certo, para sair tudo bonitinho e sincronizado como a gente quer, é muito complicado. Então, é sempre assim? Não, gente, não é sempre assim. Vocês estão vendo aí esse recorte que eu coloquei, é uma página da internet, e vocês estão vendo aí, né? O portal de qualidade da água, aí tem um livrinho aí escrito Download Data. Sabe o que é isso, gente? São alguns. Esse aí que eu peguei é dos Estados Unidos, eles têm
EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental deles, funciona nos Estados Unidos e no Canadá, e eles têm uma coleção aí infinita de parâmetros que eles monitoram e vão colocando na internet esses resultados. Então, vamos supor que eu quero saber de um rio grande, não sei, Mississippi. Ah, eu quero saber a qualidade da água, algum parâmetro específico do rio Mississippi. Aí eu posso ir na internet, olhar lá o que eles têm disponível e ver se aqueles dados eles vão me dar a resposta, né, que eu estou precisando. Então, nesses lugares, muitas vezes você nem precisa ir fazer a coleta. Você já pega os dados que eles estão disponibilizando na internet. Nos Estados Unidos funciona assim. É claro que muitas vezes eles não têm 100%, né, de todas as bacias, de tudo que é água superficial, mas alguns países têm uma boa quantidade. Então, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, você pode acessar muita coisa pela internet sem você ter que ir lá e fazer todas as medidas.